E aí, mulherada, tudo bem com vocês? O Espírito Santo ministrou uma palavra ao meu coração, um ensinamento, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando a gente fala sobre relacionamento com Deus, intimidade com Deus, conhecer, saber quem é Deus, ter essa profundidade de conhecimento em relação a quem é Deus, nós só temos uma possibilidade, digamos assim, que é uma única fonte para todas essas respostas. Quem é Deus? Para que eu fui criado? Qual é o motivo, né, da minha existência? Qual é o meu propósito de vida? Qual é a minha missão aqui nessa terra? E eu gostaria de compartilhar com você que a fonte para essas respostas, para ter uma vida de intimidade com Deus, é a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia. Ela é o sopro de Deus, tá? Toda escritura é soprada por Deus. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Nosso contato com Deus é através das palavras da escritura. Está lá em Provérbios 22, 17 a 21. Que indica que confiar no Senhor é confiar em suas palavras. E onde está? Eu te pergunto, onde está a palavra de Deus? Escrito na Bíblia. Então, toda escritura é soprada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, se você quer realizar uma boa obra através da sua vida, colher bons frutos, qual é o caminho? Qual é a chave? Qual é o segredo, né, entre aspas? Qual é a fonte dessa sabedoria? É a Bíblia, a palavra de Deus. Gente, isso é tão sério e tão profundo que quando Jesus foi tentado pelo diabo, né, o diabo utilizou a palavra de Deus, né, o que estava escrito na Bíblia, só que de maneira errônea, fora do contexto, e Jesus Cristo respondeu a ele utilizando a própria palavra, né, a própria escritura, só que dessa vez dentro do contexto. Ou seja, não pode haver contradição. A gente não pode pegar um versículo da Bíblia para utilizar do modo que a gente quiser, interpretando da maneira que a gente quiser, para poder inflar o nosso ego, alimentar o nosso ego. A gente não pode fazer isso. A gente não pode contradizer. A palavra de Deus, ela não se contradiz. Então tem que estar tudo em alinhamento com as escrituras. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu, então Jesus respondeu ao diabo: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E a gente já sabe que Jesus venceu Satanás, né? Jesus venceu o inimigo. Satanás tirou essa passagem bíblica do contexto. Ele utilizou para poder, né, bater de frente com Jesus, digamos assim. Então a gente não pode fazer isso. E a gente tem que ter muito temor e respeito também a Deus, a palavra de Deus, em relação a isso. Ter muito cuidado para não tirar um versículo ali do contexto para poder utilizar do jeito que a gente quiser, né? Eu só quero ser feliz, o importante é ser feliz. Não, não é isso. O importante não é ser feliz, tá? O importante é ser obediente a Deus, ok? Então, Jesus utilizou da própria palavra para rebater, né? Voltando, gente, lá em 2 Timóteo, né, igual eu falei, capítulo 3, versículos 16 e 17, nos fala que Deus, ele utiliza essa palavra, né, a escritura, para poder nos repreender, para poder nos corrigir, nos instruir em justiça, nos ensinar, nos polir, né, nos moldar. Então, é a sabedoria de Deus, é o cuidado de Deus, é o amor de Deus. E a gente tem que estar, bem posicionada para poder viver essa profundidade, esse nível de profundidade, esse nível de maturidade espiritual. Então, se você é mulher, se você é filha amada, tem esse desejo no seu coração, essa vontade de viver intensamente, verdadeiramente, não somente de ouvir falar, mas de conhecer a Deus, tá? E de viver isso no seu dia a dia, você tem que buscar encaixar aí na sua rotina a leitura da Bíblia, direto da fonte. Você lê a palavra de Deus, orar, pedir discernimento ao Espírito Santo de Deus e compreensão para você, além de ler, né,
para você compreender e, além de compreender, para você colocar em prática na sua vida. E isso não é somente para você, é para mim também, porque eu não sou dona da verdade, eu não sou perfeita. Então eu estou buscando também conhecer a Deus através da palavra dele, aquilo que ele deixou para todos nós, né? E é importante a gente ter isso em mente, que para poder viver um relacionamento com Deus e conhecer a Deus, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, até mesmo para guerrear, né? Igual eu falei para vocês lá sobre a armadura de Deus, lá em Efésios 6, né? Até mesmo para guerrear, para vencer, né? Passar pelo processo, pelo deserto da nossa vida, passar pelas batalhas espirituais que a gente já sabe que, né, acontecem. A gente precisa da palavra, né, para poder passar por toda essa situação, né, por todos esses momentos da nossa vida, para trazer esperança, para alimentar a nossa fé, nos trazer ousadia, tá? E também uma paz que excede todo o entendimento. Então é isso. Muito obrigada. Até mais.